paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. A leitura de hoje, para nós fecharmos esta série de meditações acerca desta bendita esperança, ela nos propõe o tema: estamos esperando a vinda de Jesus. E o texto está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, quando diz: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o autor ele usa a palavra irrepreensível, que aqui, por uma significação natural para nós, traz no sentido de perfeito, santo, puro, sem mácula. E não precisamos fazer uma análise muito apurada da nossa vida, muito minuciosa, para chegarmos à conclusão que nenhum de nós tem condições, à luz deste texto, para aguardar a vinda de Jesus, visto que nenhum de nós é perfeito. Temos muitas falhas, muitos erros, e nenhum de nós pode ser considerado perfeito. Quem de nós tem a condição de se considerar perfeito diante de Deus? Ninguém em sã consciência. Mas aqui ele dá algumas pistas de interpretação que nos faz entender o porquê que nós podemos ter confiança e aguardar nesta bendita esperança. A primeira delas está no versículo 4 do capítulo 1, quando ele diz: eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, por que é que nós podemos aguardar esta bendita esperança da ressurreição dos mortos e também do arrebatamento da igreja? Porque a graça ela vem do Senhor. Foi Deus que operou a salvação. É Ele que opera a santificação e por Ele será operada a glorificação. Então os processos da salvação são todos eles operados pelo Senhor Jesus. A graça de Cristo foi que nos alcançou. Então, a nossa perfeição que temos, a justiça que nós temos, se somos perfeitos, se somos justificados, se somos santos, nenhum desses predicados pertence a nós naturalmente, mas foram imputados pelo Senhor Jesus. É a justiça dele imputada em nós, a santidade dele impingida em nós e a perfeição dele sendo operada em nós. No versículo 5, ele também diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e todo o conhecimento. Versículo 6 ele diz: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. O que ele quer dizer aqui? Segundo lugar, primeiro ele é operado pela graça. Segundo lugar, a palavra de Deus, o testemunho de Cristo. Ele nos traz a todos nós confiança e segurança que podemos aguardar a bendita esperança. O cristão que ele é enriquecido pela palavra de Deus, ele tem uma sede de conhecer a palavra de Deus. Ele vai alcançando mais segurança de que ele, por ocasião do arrebatamento e por ocasião da segunda vinda de Cristo e pela ressurreição dos mortos, será alcançado pela bendita esperança. É através da palavra de Deus que ele observa estas coisas e, ao observar estas coisas, ele adquire fé para crer nesta bendita esperança. No versículo 7, ele diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é algo muito interessante. Nós estamos estudando o pentecostalismo, ou verdadeiro pentecostalismo. E nós vemos aqui que os dons do Espírito Santo, isso é uma coisa gloriosa, os dons do Espírito Santo sendo manifestos em nós, faz com que de alguma maneira, de alguma forma misteriosa que nós não conhecemos, ela vai fazendo com que nós esperemos com mais confiança esta bendita esperança. Os dons servem para fazer vívida a lembrança que nós temos uma viva esperança no Senhor Jesus. Os dons manifestos fazem-nos fervorosos, o contrário de apáticos,
Ao contrário de histéricos também, ao contrário de desvanecidos em seu discurso, como está em Romanos, ele nos faz fervorosos e perseverantes na bendita esperança do Senhor Jesus. Versículo 8, então, voltando mais uma vez a citar, ele diz: o qual, aí sim, depois de tudo isso, depois da graça, depois da palavra através do testemunho de Cristo, depois do poder de Deus, pelos dons confirmando em nossos corações, ele diz: o qual vos confirmará também até o fim. O que começou a fazer, ele confirmará, ele é o fiador, aleluia, ele é o fiador, então vos confirmará até o fim, para aí sim serdes irrepreensíveis. Não há ninguém que possa intentar acusação contra os ungidos do Senhor, é Deus quem os justifica. Nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 9, para encerrar este trecho do texto, ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que esta semana que nós estudamos sobre o tema A Bendita Esperança, vamos estudar no domingo, a Escola Bíblica Dominical, mas que nesta sexta-feira, neste final de semana, você possa rememorar, recordar a bendita esperança do Senhor Jesus Cristo no arrebatamento da igreja, na segunda vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos. E assim, desta forma, você possa fazer como o escritor de Lamentações, Jeremias, escreveu no capítulo 3 de Lamentações, lá pelo versículo 20, 21, 22, ele diz em síntese: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. É tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é